Estamos na Federação acompanhando o evento promovido pelo IBEF-RS, que trata de finanças pessoais, uma decisão em sua mente. Vamos conversar com o presidente do IBEF-RS, César Salti, que vai nos falar então sobre os objetivos, sobre esta palestra com um tema tão importante, César. O IBEF está tentando agora entrar um pouco nessa questão de gestão pessoal, né? A gente fez uma palestra há pouco tempo atrás, promovida com uma psicóloga de São Paulo. Agora a gente está contando com o nosso colega aqui do estado do Rio Grande do Sul, Ricardo Tortorelli, e a gente vai continuar com esse foco de focar um pouco mais o indivíduo, um pouco mais o CPF, até porque muitas instituições do nosso mercado focam a questão do desenvolvimento das empresas e as questões inerentes às necessidades que a empresa nos gera. E a gente vai estar entrando um pouco nessa complementariedade, fazendo o IBEF tratar um pouco mais o indivíduo, sempre com esse foco de finanças e de economia. Excelente. Mas o IBEF estará promovendo agora em junho um evento grandioso. O que tu pode já nos adiantar a respeito? Na realidade, a gente está com a intenção de todos os meses ter 1 ou 2 ou 3 eventos, né? E a gente está agora com o mês de junho com 2 palestrantes engatilhados, ainda sem data muito certa. Um é o proprietário da Galeazzi, uma empresa de consultoria que é muito famosa, uma das maiores do nosso país e que trabalhou inclusive na reestruturação do Grupo Pão de Açúcar, e outra com um cientista econômico, um professor da Universidade Federal Fluminense, que é o professor Sardinha, que também está confirmado em vir para Porto Alegre fazer uma palestra para nós, para o nosso grupo de associados e os seus convidados, e isso tende a ocorrer uma ou as duas no decorrer do mês de junho. Ok, estaremos juntos novamente então. Um grande abraço. Igualmente, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos conversar com José Kleber Zied, que é vice-presidente do IBEF-RS. O IBEF-RS que está realizando este evento. E eu gostaria que o senhor me falasse então a respeito do principal objetivo, né, onde está sendo abordado as finanças pessoais. Uma decisão em sua mente é o tema deste evento. Exatamente. O IBEF faz um trabalho há mais de 25 anos no sentido de congregar executivos de finanças, né? E em particular os executivos são profissionais que atuam em empresas, mas nós achamos também que é importante que dentro do papel de divulgação da importância da gestão financeira, nós também abordássemos o tema do seu ponto de vista pessoal, ou seja, do seu ponto de vista daquele cidadão que não é executivo financeiro, mas que tem que conviver com as suas finanças, né, todos os dias. E em especial eu diria que nesse momento em que nós estamos vendo mudanças na poupança, né, desatrelando a remuneração da poupança ao juro fixo de 6% e mais TR e colocando uma amarra em cima da variação da Selic, isso cria naturalmente dúvida em relação ao poupador, né? Então nada mais justo do que a gente tentar esclarecer isso para este público, sem falar evidentemente da importância que existe em o consumidor entender, né, de que forma ele pode ser mais racional na administração do seu dinheiro, né, mais responsável na administração dos seus recursos. Antes de tomar qualquer decisão, nós devemos com certeza avaliar a nossa situação financeira e patrimonial, não é? Exatamente. Existe uma regrinha de ouro que... Como fazer isso? Pois é, existe uma regrinha de ouro e que vem lá desde priscas eras, que é o seguinte: a gente não pode gastar mais do que a gente ganha, né? O consumidor brasileiro precisa criar uma cultura de poupança, em primeiro lugar, e em segundo lugar ele precisa criar uma cultura de que o financiamento, que se usado de maneira inteligente e dosada é útil e é saudável, ele só pode ser utilizado para aqueles bens que eventualmente vão ajudar ele a construir um patrimônio, né? Então é muito melhor a gente às vezes fazer um financiamento para comprar uma casa própria, né, do que fazer um financiamento para comprar camisa, roupa e coisas que são de consumo e que não vão agregar patrimônio, né? Então, esses conceitos, essas questões todas, o pessoal precisa entender, e eu acho que, de uma certa forma, essa palestra vai trazer muito a respeito disso. O próprio comportamento das pessoas em relação ao consumo, né, é um aspecto importante. As pessoas não se dão conta que muitas vezes elas consomem porque dão razão a um impulso.
sem pensar que às vezes não tem dinheiro no bolso. É verdade, tem os descontos, as promoções, e as pessoas vão e acabam, né, se dando mal, digamos assim. Faz a parte dele em tentar incentivar esse consumo, mas o consumidor tem que ser consciente, essa que é a verdade, né? Muito obrigada, então. Prazer tê-lo conosco. Ok, obrigado, sucesso para vocês. Obrigada. Vamos conversar com o palestrante deste evento, Ricardo Tortorelli, consultor de finanças pessoais no Programa de Educação Financeira e Previdenciária da Fundação CE de Seguridade Social. Ricardo, tudo bem? Quais os principais detalhes que devem ser observados quando elaboramos nosso orçamento pessoal e familiar? Bom, na realidade, o orçamento pessoal e familiar, ele começa bem antes do próprio orçamento, propriamente dito. Antes disso, a pessoa tem que mudar drasticamente, em alguns casos, a maneira com que ela se relaciona com o dinheiro, né? O problema maior de se montar um orçamento familiar não é a prática de se fazer o orçamento, e sim de se mudar a maneira com que se vai olhar o futuro, né? As pessoas têm que perceber que para ter um futuro melhor, há de se poupar no presente, né? E somente poupando no presente vai se poder fazer um orçamento familiar de longo prazo, né? Senão fica um orçamento somente no papel, né, que a grande maioria acontece isso, o orçamento fica somente no papel. Quais os aspectos que podem ser ponderados quando compramos ou investimos? Bom, primeiramente a questão da compra, o principal é não comprar por impulso, né? A impulsividade é um dos maiores problemas que se tem quando se fala em compra e em consumo, né? Há de se pensar bem o que é necessidade, o que é desejo, né? Separar muito bem isso por uma questão simples da economia, que é da natureza humana, né? O imediatismo, e é da natureza humana também, da natureza da economia, perdão, que os recursos, eles infelizmente são limitados, e as nossas necessidades sempre serão ilimitadas. Então, se a pessoa não souber separar o que de fato é necessidade e o que de fato é desejo, vai ter sérias complicações na questão do consumo. E quando investimos nosso dinheiro, devemos optar por uma aplicação mais conservadora? Depende, né? A questão do conservadorismo na aplicação depende muito do prazo, do tempo. O principal fator quando se analisa uma aplicação não é nem tanto o dinheiro que se tem, nem a rentabilidade que se dá, e sim o tempo que a pessoa vai ter disponível com aquele recurso. Se for um recurso de curto prazo, jamais se coloca em risco, jamais se coloca em aplicações tipo ações, em investimentos de curto prazo, 90 dias, meio ano, né? Ações tem que se pensar mais no longo prazo. E muita gente fala que o mercado de ações, por exemplo, é um mercado de alto risco. Eu não concordo com isso. Eu acho que o mercado de ações é um mercado de alto risco quando se olha um horizonte curto. Mas quando se olha um horizonte de 10 anos, 15 anos, 20 anos, ações é um dos mercados mais positivos nesse sentido, para uma poupança mais perene, né? Ok, Ricardo, muito obrigada pelos teus esclarecimentos, uma excelente palestra. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade.